Olá pessoal, tudo bem? Nós acabamos de sair aí do painel da RIMS, discutindo as questões de prontuário eletrônico, interoperabilidade e análise de dados, Big Data, e participamos ali de um talk show mediado pela Natália Nunes, da Informa, e que teve a minha participação, a participação da Gihan Zogby, que é presidente da ABCIS, e do Carlos Andrés, que é um analista clínico da Abbott, né? E foi muito interessante, trocamos ali um bate-papo informal com visões diferentes, né? Natália provocou muito nas questões de quais são os desafios, as barreiras da implantação da análise de dados hoje, né? E com uma visão um pouco mais de futuro, né? Olhando tanto essas questões que nós debatemos, né, dos algoritmos muito sofisticados, mas que na verdade o que é que tem sido entregue na verdade, né, na realidade, agora na atualidade, digamos assim. E foi ali um consenso que, apesar de se discutir muito os usos clínicos, né, da análise de dados, hoje, pelo menos no Brasil, o uso é muito mais voltado para a questão da redução de custos, detecção de fraudes, né, e que são, na verdade, as análises que são possíveis de serem feitas com os dados atuais, né? Discutimos bastante também que, com o que nós já temos, já é possível fazer bastante coisa, inclusive métodos preditivos para a saúde preventiva, que pode ser muito engrandecida com os dados clínicos, mas que apesar disso, com os dados de faturamento mais os dados, um pouco de dado clínico, a gente já consegue alguns resultados interessantes. Legal destacar também que nessa preocupação, né, em ter dado, em processar, Gihan trouxe uma colocação muito terna, dizendo que a gente também tem que se preocupar para não olhar e se preocupar mais com os dados do que com o próprio paciente, né? Muitas vezes o supérfluo tira o foco, que é realmente a atenção ao paciente, e a gente tem que ter essa preocupação contínua, né? Carlos trouxe também uma visão internacional, então ele faz a atuação, é um médico formado nos Estados Unidos, tem uma atuação forte aqui na América Latina, e comparando um pouco o estágio do Brasil com o estágio nos outros países, colocando a importância, na visão dele, de uma regulamentação do setor para o uso da análise de dados, não necessariamente para o uso da análise de dados, mas uma regulamentação, por exemplo, que mude o modelo de faturamento, saindo, né, do faturamento por serviço, entrando no faturamento por desfecho, por qualidade, e que esse é um grande fomentador para que se tenha um conjunto de dados de uma maior qualidade, que tenha dados clínicos, dados de desfecho, e aí sim possibilitando uma análise de dados que tenha aí um retorno, né, um objetivo inicial, né, para fazer um faturamento, mas um objetivo secundário de melhorar efetivamente o desfecho clínico. E terminamos falando um pouco sobre a questão da privacidade, da análise de dados e do impacto da privacidade, né? E vimos também que muitas vezes, né, que a gente passa por esse momento de transição, né, em que não sabemos exatamente como que vai ser. Então, alguns segmentos, principalmente os segmentos jurídicos, muito preocupados com isso, né, mas que temos que fazer com que essa questão, que é uma questão constitucional, digamos assim, ela sempre existiu, uma preocupação que a gente já deveria ter há muito tempo. Eu acho que a LGPD traz isso à tona com uma nova roupagem, né, de uma visão muito mais moderna agora, mas que também temos que definir exatamente os meios para que isso não impeça o processamento de dados, que é com isso, com essa análise de dados, que a gente tem ganhos muito maiores voltados para a redução de custo e para o desfecho, né? Então, acho que a mensagem que ficou é que nós já podemos fazer muita coisa agora, né? Então, não se precisa de
muito dado ou não precisa de algoritmos muito sofisticados para que a gente tenha ganhos reais, né, economias imediatas e melhorias em um processo preventivo neste momento. Né? Então já é possível colher esses benefícios. Mas é sempre bom também, em paralelo, já ter uma equipe olhando as tecnologias mais avançadas, uma análise profunda, algoritmos neurais, de forma com que a gente consiga entregar resultados de curto prazo e fomentar uma estrada para resultados um pouco mais sofisticados, mas que eventualmente vai precisar de estruturas de dados, de algoritmos um pouco mais desenvolvidos e amadurecidos para o futuro. Foi uma discussão muito gostosa, acho que a gente foi um tempo muito bom aí aqui na RIMS Hospitalar 2019. Continue acompanhando, né, nossas publicações nas redes sociais, sempre trazendo aí uma visão nacional, internacional, uma visão de momento, né? A gente percebe que a saúde digital está em grande transformação, então é importante ficar ligado. Temos novo governo, temos novas tecnologias, então faça parte, acompanhe e venha junto à SBIS, faça parte desse time também.